Paz e graça, irmãos. Pode se assentar. Tá tudo bem com vocês aí, não? Amém. E a chuva aí, tá boa? Deus faz um negócio, né? Interessante. Tem uns negócios que Deus faz que dá um medo, não dá? Quando a gente vê a chuva assim caindo demais, assim, não sei. Mas eu conheço gente que tem medo, rapaz. Mas o nosso Deus é extraordinário naquilo que faz. Tem algum visitante aqui nessa noite? Dá um sinal. Opa, seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus te abençoe. Viu mais alguém? Opa, Deus te abençoe também. Que bom tê-lo aqui. Mais? Não? Então, bênção demais. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Em Romanos, capítulo 1, nós vamos ler o verso 17. Mesmo assentados, mas em reverência. Romanos, capítulo 1, o verso 17. Amém? Todos abriram? Então vamos ver o que é que nos fala a palavra do Senhor. Está escrito assim: visto que a justiça de Deus, a justiça de quem? De Deus, se revela no Evangelho. O que é que se revela no Evangelho? A justiça de Deus. Então, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De que maneira? De fé em fé. Como está escrito? Está escrito o quê? O justo viverá por fé. Amém? Que Deus nos abençoe. Quero convidar você a orar mais uma vez comigo. Pai, está diante de nós a Tua palavra. Eu sei que ela é pão, é alimento, ela é dádiva espiritual. E nós cremos que, como espiritual que é inspirada pelo Senhor, o Senhor pode se utilizar de uma porção dela tão pequena, mas tão profunda, e ensinar o nosso coração e ministrar o nosso coração nessa noite. Assim nós confiamos e nos colocamos diante do Senhor, na expectativa do Senhor falar ao nosso coração, por meio do Teu Espírito, e em nome de Jesus. Amém. Eu sei que a proposta de vocês é um culto evangelístico, e assim, Deus colocou essa palavra há alguns dias no meu coração. Eu preguei essa palavra no domingo passado lá na nossa igreja, na Jardim, e eu falei assim: Deus, eu queria compartilhar com meus irmãos lá na quinta igreja também sobre o mesmo assunto. Mas não se importe não, porque a gente vai pegar essa porção aqui. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai usar dela para falar na mesma expectativa de um culto evangelístico, mas também chamando a igreja para uma responsabilidade mais que urgente, uma chamada a uma realidade da qual nós precisamos estar atentos para não se desviar, não tirar os marcos que deixaram os nossos pais. Antes de mais nada, deixa eu fazer uma ressalva aqui para você, que o texto que nós lemos, ele começa dizendo assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. Então eu queria te dizer logo de primeira, que toda vez que você estiver lendo a palavra de Deus e aparecer essa menção, como está escrito, ou então está escrito, ou está escrito, você pode ter certeza que está escrito em algum lugar, ok? Mas você não precisa procurar lá nas escritas de Rui Barbosa, nem lá em Machado de Assis, porque você não vai achar esse negócio lá. Não procure isso em nenhuma enciclopédia, por mais renomada do mundo que seja, porque não vai ser lá que está escrito. Está escrito onde? Na palavra de Deus. Então, toda vez que você estiver lendo a Bíblia, encontrar um versículo, ele fala assim: como está escrito, então está escrito, você está sabendo que está escrito aonde? Na própria palavra de Deus. Então, para você não ter dúvida sobre isso, eu quero te convidar agora a abrir em Abacuque. Abacuque, eu sei que você vai demorar um pouquinho, eu vou esperar, certo? Abacuque 2, versículo 4. Então, se ele falou que está escrito, a gente precisa saber onde é que está escrito esse negócio, certo? Então, vamos lá conferir em Abacuque 2, 4. Quem achar primeiro aí, por favor, se coloque em pé e leia para mim, por favor. Abacuque
2, verso 4. Pode ler. Pode ler. Mas o justo, pela sua fé, viverá. Então você agora descobriu onde é que está escrito: o justo vive da fé. Ok? Entendeu aí agora a dinâmica? Toda vez que você lê um texto da Bíblia e tiver assim, está escrito, você tem que olhar no rodapé da Bíblia para saber onde é que está escrito esse negócio. Aí vai lá e confere para ver se está mesmo. O que isso me ensina? Me ensina que o apóstolo Paulo lia as Escrituras. Olha que coisa interessante. Porque foi Paulo que escreveu a epístola de Romanos. Então, se ele está dizendo, como está escrito, o justo viverá pela fé, ele, em algum momento, ele leu o livro de Abacuque. Senão, ele não fazia essa menção. Concordo comigo ou não? Concordo? E foi lendo as Escrituras que um dia, o monge Martinho Lutero, ele se deparou com esse versículo que nós lemos, de Romanos 1,17. E ele parou diante desse pequeno versículo, dessa pequena porção da palavra de Deus, e ele ficou encantado com isso aqui. Ele ficou impressionado com a clareza que o Espírito Santo de Deus gerou na alma dele, de algumas coisas que a religião, que a igreja estava ensinando, que era contrário à palavra de Deus. E foi esse versículo que fez uma revolução na alma de Lutero, que o levou a se aprofundar muito mais ainda nas Escrituras, e um dia ele chegou lá na Catedral de Westminster e pregou lá 95 teses, iniciando o grande movimento da Reforma Protestante, que no mês passado, dia 31, nós completamos 505 anos. A Reforma Protestante, meus irmãos, não foi apenas uma reforma religiosa, não foi apenas de cunho religioso. A Reforma Protestante teve uma benécia muito grande na área social, certo? Porque ela confrontou o governo, ela confrontou a própria autoridade eclesiástica das igrejas, ela foi criando um mecanismo para que o povo começasse a ter acesso a uma verdade que estava nas Escrituras, que até então era escondida do povo. E que verdade era essa? Que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, porque o justo vive da fé. Está claro até aqui? Amém? Compreendido? Eu quero lhe fazer uma pergunta agora. Quantos dos irmãos aqui presentes pretende, deseja, quer, não sei se as condições vão permitir, mas quantos desejam aqui fazer uma pequena reforma na casa, ainda para o Natal ou para a entrada de Ano Novo? Dá um calzinho lá, uma pintura. Quantos querem? Opa, tem gente que quer. Amém. Deixa eu te fazer uma outra pergunta agora. Você quer fazer uma reforma ou você quer fazer uma restauração? Você quer reformar ou restaurar? Aí talvez você fale assim, agora pegou, não sei qual a diferença de um e de outro, né? Então deixa eu só te explicar aqui. Quando você faz uma reforma, necessariamente você não precisa manter o original. Ok? Por exemplo, foi feita a reforma aqui. Não está mais como era antes. Toda vez que você faz uma restauração, você tem que reformar, conservando o original. É por isso que aqueles restauradores recebem tão bem, para quando eles, por exemplo, imagine que isso aqui fosse outra cor, imagine que isso aqui, daqui uns dias, né, vocês, né, imagine que tivesse uma gravura aqui, um desenho, né, e aí a igreja, depois passasse alguns anos, começasse a pintar a igreja e tal, de repente alguém, lá daqui a 20, 30 anos, fala assim, não, nós queríamos restaurar aquela pintura. Aí vem alguém começando com muito cuidado de remover tinta por tinta para chegar naquilo que era o original. Ele está restaurando. Não é só reformando. Quando a gente reforma, necessariamente a gente não tem a obrigação de manter o que era o princípio, o começo. Eu queria agora, como amigo de Jesus, eu e você, eu queria que a gente compartilhasse sobre os 5 temas que foi a chave da reforma no princípio de restauração. Não só foi uma reforma,
foi uma restauração da igreja à sua vida original, ao que é o proposto pelo Evangelho, pela palavra de Deus. E a base da reforma protestante, ela pelo menos se consolidou em 5 pontos, que foi o que Lutero descobriu nesse versículo de Romanos 1,17. Ele olhou para Romanos 5,17 e o Espírito Santo de Deus revelou para ele 5 coisas interessantes que é para mim e para você não perder isso de vista, porque nós estamos perdendo. Eu espero que nessa noite essa palavra chegue ao meu coração e ao seu coração, e a gente agasalhe isso com muito temor a Deus, para que qualquer que seja a reforma que a gente faça na nossa vida, a gente faça ela numa restauração, sempre voltando aos fundamentos da palavra de Deus. Amém? Primeira coisa que saltou aos olhos de Lutero foi somente as Escrituras. E por que somente as Escrituras? Porque Lutero era um religioso. Lutero era alguém que frequentava a igreja e dela não se apartava. A vida de Lutero era a religião, era a igreja. E ali ele foi sendo ensinado muitas coisas. E pasmem, a igreja muitas vezes ensina coisas erradas para mim e para você. Muitas vezes pode ser até que não seja intencional, mas às vezes são coisas intencionais. E lá, no momento que Lutero estava vivendo, nos dias de Lutero, a igreja estava ensinando coisas intencionalmente erradas que fugiam das Escrituras. Ensinava, por exemplo, que você podia comprar um terreno no céu. Ensinava que você tinha que pagar quando a pessoa morria para poder encaminhar ela para o céu. Ensinava que ainda que fosse um pecador, uma pessoa que viveu uma vida depravada, mas depois que morria você podia fazer uma negociaçãozinha aqui com a igreja, o padre intercedia, o bispo intercedia, e lá na frente o negócio resolvia. A igreja começou a ensinar que para você ser perdoado, você tinha que pagar. Então ela começou a ensinar algumas coisas visando dinheiro, visando lucro. E começou a fugir da palavra de Deus. E aí, Lutero descobre que somente as Escrituras poderiam trazer esclarecimento de fato verdadeiro e real. E por que é que ele diz que somente as Escrituras? Porque em nenhum outro lugar, irmãos, o Espírito Santo de Deus vai falar ao meu coração e ao seu coração de uma forma tão clara, senão nas Escrituras e por meio delas. Somente pelas Escrituras. Não é vir para a igreja. Você pode colocar aqui os melhores pregadores. Se você não tiver amor pelas Escrituras, porque a Bíblia que está na sua mão é a forma que Deus tem para falar com você. A Bíblia que Deus me deu é a forma que Deus tem para falar comigo. Então eu não leio a Bíblia para falar com vocês, eu leio a Bíblia para Deus falar comigo. Porque é por meio dela que Deus vai abrindo os meus olhos espirituais e eu vou começando a enxergar a profundidade da beleza, da santidade de Deus. E tudo que Deus pensa e projeta acerca da minha vida. É nela que eu vou conhecer todo esse princípio da justiça de Deus que se revela em Jesus Cristo. De forma que quando Lutero começa a ler as Escrituras, ele começa a ficar apaixonado pelas Escrituras. E eu imagino, irmãos, quanto aquele homem, mesmo sendo um monge, o quanto ele foi olhando nas Escrituras e vendo o quanto ele carecia de Deus, e quanto é lindo a palavra de Deus, quanto é amável. O salmista, no Salmo 19, fazendo menção sobre a palavra de Deus, ele diz: ela é muito mais desejável do que o ouro, do que muito ouro depurado. Ela é mais doce que o mel e o destilar dos favos. No Salmo 119, o outro salmista também faz menção da palavra de Deus. Ela fala: olha, eu escondi, Pai, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E o Salmo 119, você entende por que o Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia? Você sabe por quê? Porque o Salmo 119 é um tributo de louvor à palavra de Deus. Olha o Salmo 119, leia o Salmo 119, que você vai descobrir como ele é direcionado somente para exaltar as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus. Em um momento do Salmo 96 ele fala: oh, como amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia.
No verso 96 do mesmo salmo ele diz: tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas os seus mandamentos são ilimitados. E ele caminha mais um pouquinho, quando chega no Salmo 105, o verso que talvez que vocês mais conheçam, desse Salmo 109, ele fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. De forma que é sobre essa palavra que Jesus, depois lá em João, ele fala: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras, e se vocês não conhecem as Escrituras, você não conhece também o poder de Deus, porque é nela que Ele se revela para mim e para você. Por isso, somente as Escrituras trazem conforto, somente as Escrituras nos educam. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele fala: toda a Escritura divinamente inspirada, ela é útil para nos educar, para nos corrigir, para nos admoestar, para nos capacitar, para nos preparar para ser homens de fato preparados, homens e mulheres preparados para toda boa obra. Tira toda a estrutura de ensino dos colégios, todo o livro, e coloca só a Bíblia para ser ensinado para você ver. Educa melhor do que o que está sendo educado hoje. Porque de tudo a palavra de Deus trata com a gente. Sobre educação, sobre trato com os outros, sobre honestidade, sobre não ser infiel. O que você imaginar, aula de etiqueta a Bíblia dá. Não se assente nos primeiros lugares quando te for convidado a estar num banquete, porque pode ser que ele esteja reservado para as autoridades. Ela fala de tudo para a gente. A palavra de Deus é linda demais. É o manar dos céus. Quando Jesus conversa com alguns dos fariseus, ele fala assim: olha, vocês examinam as Escrituras porque vocês sabem que é ela que testifica sobre mim. E somente ela pode gerar em você a certeza da vida eterna. Por isso Lutero falou: gente, é só as Escrituras, nada mais. Como amigo de Deus, eu e você precisamos entender isso. Como amigos de Cristo, você tem que entender que a melhor literatura da sua vida tem que ser a palavra de Deus. Nada deve substituí-la. O melhor alimento para a sua vida não é o cafezinho da manhã, não é o alimento do meio-dia, nem a janta da noite, mas é a palavra de Deus. Porque foi o próprio Deus quem falou para mim e para você, e está lá também escrito. E Jesus vai falar sobre isso, e ele remete exatamente ao livro de Êxodo, quando o Pai disse: porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Amém? Somente as Escrituras. Somente. Ela traz paz, conforto, consolo, abrigo, sustento. Ela é divinamente inspirada. Pedro, quando escreve a sua epístola, ele fala: irmãos, porque nenhuma escritura, nenhuma profecia é de particular interpretação. Porque não foram homens que escreveram, mas qualquer homem, mas foram homens santos, inspirados por Deus. Essas escrituras, que muitas vezes está na minha casa, na sua casa, só serve como enfeite distante. É mais um livro na prateleira, quando não deveria ser. Talvez se nós tivéssemos mais sede dessa palavra, e ela enchesse tanto a nossa alma, se nós tivéssemos tanta paixão por essa palavra, irmãos, a gente ia chegar à conclusão que Lutero chegou: de fato, somente as Escrituras. Mas depois ele chega à conclusão, também lendo as Escrituras, que não somente é as Escrituras, mas é as Escrituras por meio da fé. E então ele fala: somente a fé. Então você que é amigo de Jesus, você tem que entender isso, que não é um negócio somente, não é uma fezinha, tá? Não é aquele negócio de você: eu acredito. Não é sobre isso. Não é a torcida do Flamengo ou do Atlético ou do Vasco ou do Corinthians quando está em sufoco e a turma fica lá dizendo: eu acredito. Não é sobre isso. É crer de fato, é ter certeza, é ter firme convicção, é fundamento na pessoa de Jesus, dizer: não, eu sei que o meu Redentor vive, e ainda que a adversidade, ainda que tudo agora diga não,
eu sei que Ele pode fazer sim. Hebreus fala que em Cristo todo o amém de Deus é sim. Cristo é o amém de Deus, assim seja. Quando Deus fala, Cristo executa. Assim foi criado o universo. O verbo que João fala lá no capítulo 1, o verbo se fez gente e habitou entre nós, é o verbo que está lá no Gênesis fazendo as coisas acontecer. De forma que é pela fé, irmãos, que nós somos salvos. E a fé não é algo que brota de mim para Deus. Entenda isso. Você não tem fé por você mesmo. Essa fé bíblica, essa fé salvadora, ela não parte de mim e de você. Se ilude quem acha que tem fé em Deus, sem ainda passar pelo novo nascimento. Porque a palavra de Deus, lá em Efésios 2,8, o texto também que nós conhecemos muito, falando sobre a graça salvadora, ele diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso o quê? A fé e a graça, ela não vem de você, ela é um dom de Deus. Quando Deus aparece a Abraão e faz promessas a ele, imagine, irmãos, há um homem de idade, 90 anos, a sua esposa também já idosa, estéril, e Deus fala: Abraão, de ti farei uma grande nação. Vai ser de você, Abraão. A palavra depois diz o seguinte: e Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Uma fé que provém de Deus. Ó Deus, é o Senhor que está falando, eu confio. Eu me sustento nisso, na tua palavra. Agora, a pergunta é: como é que você tem fé em algo que você não conhece? Então, somente as Escrituras e somente a fé, porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Observe como o raciocínio de Lutero, ele está muito conecto com a palavra de Deus, e ele não se distancia de momento algum, apesar de depois ele for colocando outros pontos, mas tudo está voltado para a palavra de Deus. É por isso que o profeta e depois o apóstolo Paulo repete: como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão naquele que nunca se ouviram? A fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai gerando, brotando esse negócio na vida da gente. Porque fora da palavra a gente é um Tomé, aquele que tem que ver para crer. E nós não vivemos pela vista, nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos. Porque o justo viverá por fé. É o que diz a palavra de Deus. Amém? Que coisa linda, irmãos. Olhar para a vida de Paulo e entender que ele lia as Escrituras, depois a gente olha para a vida de Lutero e olhar que ele lia as Escrituras, ele descobre isso, e olhar que isso hoje é uma necessidade da gente se voltar para as Escrituras e descobrir que o justo vive da fé. A fé em Cristo, nosso melhor amigo, como nós cantamos aqui. A fé em um Deus presente, no Emanuel. A fé na promessa dele, naquilo que ele afirmou e garante: nunca vos deixarei sós. Olha, confie, porque bondade e misericórdia vão seguir vocês todos os dias. Confie, palavra de Jesus, do nosso bom pastor. Ou você crê nisso, ou você é apenas um religioso, é um Nicodemos da vida. Passa anos e anos na igreja, já vai receber até um diploma de honra ou mérito pelo o membro mais antigo da igreja, mas ainda, se Jesus for falar com você sobre o novo nascimento, você não entendeu nada desse negócio ainda, assim como estava Nicodemos.
vivendo só na religiosidade. Porque o justo, na verdade, não vive da religião, ele vive na fé de um Deus vivo e verdadeiro. Amém? Mas não é somente as Escrituras, não é somente a fé. É sim, somente as Escrituras, somente a fé, mas também somente a graça. A graça. E aqui eu quero chamar um negócio a sua atenção. Por muito tempo, irmãos, eu confundi e fiquei confundido sobre a graça de Deus. Boa parte dos versículos, talvez, que a gente fala sobre graça, eu sei de cor. Mas eu sempre entendi a graça como um favor, como aquele negócio que a gente já decorou, né? Aquela resposta que já é decorada. O que é graça? Graça é favor imerecido. Já ouviu esse negócio aí em algum lugar? O presbiteriano, então, sabe essa resposta de trás para frente, não é verdade? E eu sempre entendi assim, não, graça é o favor de Deus, é o perdão de Deus. Graça é quando Deus me enxerga como pecador e me assiste na minha fraqueza. Sim, irmãos, graça é isso. Mas graça é muito mais que isso. Graça é muito mais que isso. Graça, na verdade, é um chamado de Deus para uma mudança de vida. Graça é uma convocação para uma responsabilidade. Porque, pensa comigo, se fosse sobre perdão, não precisava Jesus ter vindo ao mundo. Porque perdão já existia, irmãos, antes de Jesus. Perdão de Deus já existia. Porque o que é que os sacerdotes faziam quando o povo pecava? Sacrificava para quê? Para ter perdão. Então, graça não é sobre perdão. Graça é sobre um chamado para sermos parecidos com Deus. É sério demais a graça. A Bíblia diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, para que nós fôssemos a imagem dele. Para que nós revelássemos a imagem de Cristo. Então, graça é um chamado de Deus, onde Ele nos perdoa, mas traz para a gente uma responsabilidade muito mais pesada do que a gente imagina. E por muito tempo, eu ficava perdido e achava que a graça também era uma forma de Deus amenizar a minha incapacidade de cumprir a lei. E isso não é verdade. Na minha e na sua mente foi formatada uma ideia de que Cristo veio, a graça de Deus veio, então Cristo veio até nós, a graça de Deus se revelou a nós, exatamente porque nós não tínhamos nenhuma condição de cumprir a lei. Não é isso que a gente aprendeu? Não foi assim que a gente aprendeu? Então, olha que interessante, se eu entendo dessa forma, se eu penso que Cristo veio ao mundo, porque eu não tinha condição nenhuma de cumprir a lei, e isso é graça, eu estou dizendo então que a graça, ela está abaixo da lei, ela é mais leve. Vocês concordam comigo? Vocês estão acompanhando meu raciocínio? Estão entendendo o que eu estou falando? Se eu estou dizendo que a lei era muito pesada e eu não tinha que cumprir, então Jesus veio para poder aliviar o negócio para mim, então a graça ela está abaixo da lei. Não é isso que a Bíblia ensina. Se a graça se revelou a nós, o verbo se fez gente, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quem é o verbo? Jesus. Então a graça, ela se revela em Jesus. E em se revelando em Jesus, o parâmetro ele é diferente, não é como a gente pensa. A graça chama a gente para uma responsabilidade muito maior do que a gente imagina, irmãos. Quando Paulo chega e está falando sobre graça e lei, ele fala assim, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça, ok? Está entendido? Está a igreja de Coríntio. Não, todo mundo entendeu, mas olha, tem um detalhe. Por conta disso, vamos viver em pecado? Ele fala, não, de forma nenhuma. A graça não é o estímulo, não é um salvo-conduto para mim andar pecando. Tem muita gente que está pecando, muito crente pecando, e achando que, não, Deus vai entender, Ele perdoa por conta da sua graça. Você está brincando com a graça de Deus, você não entendeu a graça de Deus. Porque a graça de Deus é assim.
Ouviste o que foi dito aos antigos. Quem está falando isso? Jesus, a graça. A graça de Deus revelada aos homens, Jesus. Ouviste o que foi dito aos antigos. Ele está falando agora da lei. Exemplo. Qualquer que repudiar a sua esposa, a sua mulher, a não ser por conta do adultério, o que é que ele fala? Já adulterou também. A lei dizia isso. Agora a graça, olha a graça. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar, não é mais ter relação, não é mais se apropriar de uma outra mulher, mas ele fala, qualquer que olhar para uma mulher com pensamentos impuros, já adulterou com ela. A graça é mais leve ou mais pesada que a lei? Ele fala, ouviste o que foi dito aos antigos, amarás os que te amam e odiarás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo, ore por teus inimigos, ame os teus inimigos. Quem é mais leve, a lei ou a graça? A lei é mais leve, a graça é muito mais responsabilidade. E esse é o desafio de Deus para a minha vida. Esse é o desafio de Deus para a sua vida. Se você quer ser amigo de Deus, você tem que entender que a graça, ela não é só sobre perdão, ela é sobre responsabilidade de santidade. A graça tem tudo a ver com santidade, irmãos. Abra sua Bíblia aí. 1 Coríntios. Olha que interessante esse texto. Todo dia eu me apaixono por esse texto. 1 Coríntios, capítulo 15. Primeiro Coríntios, capítulo 15. Eu vou ler a partir do verso 45. Presta atenção nesse negócio aqui, para você entender o que é graça. Começa ele dizendo assim, pois assim está escrito. Então, logo, está escrito em algum lugar. Onde é? Nas Escrituras Sagradas. Então, se você quiser depois, vai descobrir lá que chega de dar dica, né? Então, você tem que pesquisar também. Então, ele está dizendo, pois assim está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Você entendeu que tem dois Adão aí? Entendeu? Quem é o primeiro Adão? É Adão. Aí você fala assim, é Adão. Sim, mas qual Adão? O marido da Eva. Você vai dizer assim, Adão, o marido da Eva. E quem é o segundo Adão, o último Adão? Hein? Não entendi. Estão com medo, com vergonha? O que é? Quem é o último Adão? Jesus Cristo. Se você tiver alguma dúvida, vamos acompanhar o texto que ele vai explicar para a gente. Então, aqui aparecem dois personagens. O primeiro Adão, o maridão lá da Eva. E o último Adão que ele está dizendo agora, que é Jesus. Aí você vai dizer assim, não me disse nada ainda, Levi. O texto não disse nada. Vamos continuar que ele vai explicar para a gente. Aí ele vai dizer assim, mas não é primeiro o espiritual. Detalhe, deixa eu só explicar para você. Aqui, o verso 45. Lembra que quando Deus criou o homem, fez o molde lá, fez o barrozinho, e depois a Bíblia fala assim, e o Senhor soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Observou o que ele está dizendo aqui agora? Então, o Adão é uma alma vivente, porque Deus precisou soprar vida. Você tem uma alma vivente, porque Deus soprou vida em você. Já o último Adão, ele gera vida. É o vivificante, ele gera vida. Está claro? Entendeu? Vamos agora. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. Então, o primeiro Adão é o natural, é o homem. O segundo Adão é o espiritual. Aí ele vai no versículo 17. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Então, já está dizendo, já deu a pista para a gente, né? Se ele está dizendo que o segundo homem é do céu, então só está falando de Jesus Cristo. Vamos lá. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos.
E como é o homem celestial, tais também são os celestiais. Agora, olha para esse versículo 49. Olha para esse negócio aqui. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Você, até o dia que você não conhecia Jesus, não teve a oportunidade de nascer de novo, de ter um encontro verdadeiro que mudou a sua vida, você era igual a Adão primeiro. Então, todos os trejeitos, todas as manias, todos os pecados gerados por Adão, eles foram naturalmente copiados, porque nós éramos a imagem do primeiro Adão. Mas quando Jesus, a graça, essa graça que Lutero falou, é só pela graça. Quando essa graça nos alcançou, ela nos alcançou para mudar de vida e para nos chamar a uma responsabilidade, para a gente trazer agora não mais a imagem do primeiro Adão, mas a imagem de Cristo. Então, irmãos, graça é responsabilidade para se parecer com Jesus. Graça não é hábito. Paz e graça. Graça não é força de expressão. Graça não é resposta decorada, que é favor imerecido. A graça é viver uma vida parecida com a de Cristo. Isso é graça. Quando você for confundido com Jesus, quando as pessoas perguntam, tem algo diferente, o que é? Que paz é essa? Aí você pode dizer assim, tem graça. Tem graça emanando. Cristo em nós, esperança da glória. Somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo. Essa foi a outra conclusão também de Lutero, é somente Cristo. Meus irmãos, igreja agora de Deus, pensa bem nessa verdade. É somente Cristo. Mais ninguém. Com muita tristeza do coração, esses últimos 3 meses aí, nossos aí, assim, eu confesso que eu nunca vi e não esperava que a igreja se machucasse tanto entre ela mesma, como foi esses últimos 3 meses. Nós deixamos de olhar para o autor e consumador da nossa fé, a graça de Cristo revelada aos homens, e começamos a olhar para Lula e Bolsonaro. E entre a igreja virou um campo de batalha, entre pessoas que esqueceram que é só Cristo, e começaram a colocar esperança nos homens. Ah, meus irmãos, quanto nós temos que voltar ainda para os princípios da restauração da reforma protestante. Quanto nós temos que voltar. Sexta-feira eu estava num lugar e chegou um rapaz, e eu confesso que de todos tempo aí que nós passamos aí de transição política até a votação, o dia de sexta-feira para mim foi o mais angustiante da minha vida. Porque chegou um rapaz num lugar que eu estava, um determinado recinto, e ele era representante de um produto. E ele começou a falar de um produto lá para uma pessoa que estava próxima a mim, e eu fiquei observando ele vendendo. E de repente, ele esqueceu o que ele estava vendendo e começou a entrar na questão política. Mas quando ele entrou na questão política, ele começou a se identificar como cristão. E eu de cá fiquei observando, e a pessoa com quem ele estava conversando começou a ter aversão à fala dele, ao que ele dizia. E eu também comecei a me angustiar com aquilo. E aí eu fui dando um jeito de me aproximar e tentar aliviar a conversa. E dizer para ele que não era sobre Lula e Bolsonaro, não é sobre esquerda nem direita, é sobre estar no centro da vontade de Deus. A pessoa com quem ele
estava abordando saiu, e aí ele achou de conversar comigo, puxar o assunto, mas ele falou assim: você é cristão? Eu falei: sou, graças a Deus. Ele falou: você votou em quem? Eu falei: irmão, não importa, vamos entrar nesse detalhe não. Fala o seguinte, segue a sua viagem, vai vender seu produto, irmão. Meu coração é de Jesus, eu não estou com nenhuma esperança nenhum, nem outro. Para mim, tanto faz como tanto fez. Porque eu sei quem me abençoa. Eu sei que enquanto eu estou dormindo, quem aqui já prepara a bênção do dia seguinte. Eu sei, meu irmão. Mas, gente, o homem ele estava obcecado. Mas o que mais me angustiou foi quando ele depois falou assim: rapaz, eu sou pastor. Eu falei: agora danou tudo. Eu falei: meu irmão, você é um pastor e fez isso com uma pessoa, você feriu uma pessoa aqui. Você devia ser mais cuidadoso. Porque a pessoa, se for para trocar, a gente troca aqui. Porque a pessoa que você começou a abordar aqui, ela não era cristã, você deu um péssimo testemunho. E aí ele ficou, eu falei: meu irmão, faz o seguinte, bora orar aqui, que eu quero acabar com essa conversa. E se eu não oro, irmãos, ele ficava até hoje conversando comigo, insistindo, para saber em quem eu votei, para saber isso e aquilo, porque o cara estava obcecado, porque para ele era o candidato dele, era aquilo e era aquilo. Irmãos, e quantas pessoas você talvez tenha ferido nesse tempo? Irmãos, como a igreja ela foi cedendo e dando margem. Eu não tô, em nome de Jesus, eu não estou falando sobre você ter uma opinião política, eu não estou falando sobre isso. Eu não estou falando do seu direito de voto, do direito da sua civilização, né? Não é sobre isso. É que quando a Bíblia fala assim: maldito o homem que confia no homem, você está saindo de uma raia da bênção e entrando numa raia da maldição. Porque se você colocar a sua confiança em homens, tu vai fracassar. Salmo 108, 118, versículo 8 fala: melhor é confiar em Deus do que nos príncipes. Melhor é confiar no Senhor do que nos filhos dos homens. Irmãos, melhor é confiar em Deus, porque é somente Cristo. Foi Cristo que foi ao Calvário, foi Ele que derramou o sangue, foi Ele que desceu da glória e visitou a mim e a você. Foi somente Cristo que se manifestou com glória, com majestade, que não, mesmo sendo Deus, não usurpou, não quis ser igual a Deus, mas se humilhou e como servo viveu comigo e com você, miseráveis pecadores. E você fica brigando por Lula e Bolsonaro, por prefeito, por vereador, que nem em tua casa vai tomar um cafezinho, ou quando vai só aparece no dia da votação, no dia da política, para querer seu voto. Irmãos, não é homens. E aqui, igreja, em nome de Jesus, preste atenção. Se não foi aquele que você queria que foi eleito, ora. Dever da igreja é orar. A palavra de Deus diz: vocês, igreja, devem orar por aqueles que estão revestidos de autoridade, para que vocês tenham dias de paz. Não é para a gente estar brigando entre a gente, irmãos. Vem um ímpio lá, nenhum dos dois tem a Deus, não, nenhum dos dois. Aliás, aquela galera ali todinha, que andou disputando a presidência, nenhum teme a Deus, nenhum. Podem falar em Deus, temor a Deus não tem não. Agora, você está brigando por uma pessoa que nem temor a Deus tem, e está criando desavença na família, desavença na igreja, desavença nas amizades. Para com isso, porque não são as pessoas, é Cristo. A aliança entre eu e você é Cristo, irmão. E se Bolsonaro, ou Lula, ou o vereador, ou o prefeito está quebrando isso, significa que Jesus é muito frágil na minha e na sua vida. É por isso que Lutero, ele para e fala: o justo viverá pela fé, mas primeiro a justiça de Deus se revela no Evangelho, e a justiça de Deus é Jesus. Você encontra Jesus no Evangelho. Lembro de quando Jesus morreu. Não é que eu estava lá não, é porque eu leio as Escrituras. E aí, passado os 3 dias, ele ressuscita.
12 discípulos caminham já angustiados, desesperados, da aldeia de Jerusalém para uma aldeia chamada Emaús. Enquanto eles caminham, abatidos, chorosos, Jesus caminha com eles. Se aproxima deles e começa a trilhar com eles, acompanhar eles numa trajetória para onde eles iam. Aí Jesus chega para eles e fala assim: o que é que vocês estão andando, conversando e está entristecendo tanto o coração de vocês? Aí eles perguntam assim: és tu, porventura, o único que, estando em Jerusalém por esses dias, não sabe das coisas que têm sucedido? Aí Jesus pergunta assim: quais? Eu acho essa pergunta interessante. Está lá em Lucas capítulo 24, depois você pode conferir. Aí Jesus pergunta assim: quais? Sobre Jesus, o Nazareno, aquele que diziam ser o Cristo, o enviado de Deus. Não está sabendo que ele morreu, não, já tem 3 dias, e passados 3 dias, tinha até uma conversa aí que ele ia ressuscitar, mas até agora ele não ressuscitou e tal. E aí a gente está desiludido, desesperançoso, não valeu mais a pena, descobrir que a gente seguiu o cara errado. Olha lá comigo o que é que Jesus diz para eles. Lucas capítulo 24. Lucas 24. Olha a palavra de Jesus para esses camaradas. É fantástico. A Bíblia é extraordinária, irmãos. Olha a partir do verso 18. Vamos começar a partir do verso 18. Aliás, verso 17. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhas? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele respondeu. Jesus perguntou: quais? O que é que tem acontecido aí? Conta aí para mim. Aí eles começam a dizer, e explicaram o que aconteceu com Jesus Nazareno, que era varão profeta, né, poderoso em obras, palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que esse Jesus, que ele fosse quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já sendo esse o 3º dia, desde que tais coisas sucederam, é verdade que também algumas das mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada no túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos e que afirmava que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e até verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não os viram. Então lhes disse Jesus: honestos, olha que interessante, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Olha agora essa resposta de Jesus. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus vai falar sobre ele mesmo. Jesus não vai falar sobre Pilatos. Jesus não vai falar sobre quem vem depois. Jesus vai falar sobre Paulo. Jesus não vai falar sobre Pedro. Jesus não vai falar sobre discípulo nenhum. Jesus vai falar sobre ele. Porque as Escrituras, irmãos, ela começa em Jesus e se encerra em Jesus. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Jesus é o centro das Escrituras. Entende? Então, não é esperança em homens, é Jesus. Por isso, somente Jesus. Paulo fala que a própria lei que Deus estabeleceu, lá quando deu para Moisés, ela serviu de aio para conduzir até Jesus. O que é aio? É um condutor, é um instrutor, é alguém que conduz até determinado ponto. A Bíblia fala que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crer. A justiça que vem da fé no Filho de Deus. Tudo é Cristo. A sua salvação é Cristo. A sua vida é Cristo. O teu respirar é Cristo. O teu alimento é Cristo, a tua saúde é Cristo, tudo é dádiva de Cristo. Você está preocupado com o Bolsa Família? Irmãos,
Jesus abre as janelas dos céus. Tu está preocupado com a ajuda lá que a sua criança recebe na escola? Esquece esse negócio, confia em Jesus. O salmista diz: fui moço, hoje estou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, porque a bênção de Deus repousa sobre nós, na pessoa de Cristo. Somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Deus, glória. Somente a Deus, glória. Glória somente a Deus. Glória somente a Deus. E à medida que a gente vai invertendo isso, o negócio começa a apertar para a gente. Observe que o primeiro mandamento de Deus lá, Moisés, é: não terás outros deuses diante de mim. Primeira coisa estabelecida por Deus: vocês não podem colocar ninguém na minha frente. E observe o seguinte: toda vez que nessa fila aí de prioridades, e você colocar alguém na frente de Deus, você começa a ter prejuízos terríveis na sua vida. Você não prospera porque nada supera Deus. O cântico que nós cantamos aqui, irmãos, Romanos, capítulo 11. Oh, profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus caminhos, quão inescrutáveis os teus juízos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para depois receber? Porque por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas. Judas, quando escreve a sua epístola, nos seus últimos versículos, ele fala assim: o Deus eterno, invisível, poderoso, a Ele seja a glória, a honra, o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. É a Ele, não é a homens. O rei Dario, ele está lá, amigo de Daniel, mas ele é colocado numa situação, de uma cilada, e ele assina um decreto que todo homem que adorasse qualquer outro Deus, senão os deuses dos amorreus, dos babilônicos, seria lançado na cova dos leões. Então, a armadilhazinha para poder jogar Daniel lá e acabar com Daniel, e ao mesmo tempo pregaram uma peça cá no rei. Mas o rei sabia do temor que Daniel tinha por Deus. Mas ele, sem saber do que se tratava da cilada de quem estava armando a armadilha para Daniel, ele assina um decreto e era irrevogável naquele tempo. E de repente trazem Daniel lá e falam assim: rei, pegamos esse aqui orando para o Deus dele. Mas rapaz, esse cara agora é meu. E agora? Pegou, porque ele é meu amigo. Mas não podia voltar atrás. Aí Dario fala: não pode pegar a Daniel e lançar na cova dos leões. E lançaram. A palavra de Deus diz que no dia seguinte, logo cedo, Dario correu até a cova. Falou: Daniel, filho do Deus vivo, você está aí? Você está vivo? Daniel disse: tá tudo tranquilo aqui, rei. Está tudo beleza aqui. Ué, os leões não te comeram? Não. Acho que deram muita carne para eles antes, não tiveram fome não, estou tranquilo. A Bíblia diz que Dario mandou que retirasse a Daniel e lançasse aqueles acusadores de Daniel lá na cova. E no mesmo momento eles foram consumidos pelos leões. E a mesma mão que havia editado o decreto que todo que não adorasse o rei, o Deus dos babilônicos, é a mesma mão que depois escreve dizendo: eu decreto que em todo o meu reino todos se dobrem e adorem ao Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo, Ele é o Deus verdadeiro, Ele é o Deus único, é esse que livra, é Ele que mantém a vida, é Ele que merece a adoração. Toda honra somente a Deus. Entende? Mas tem muita gente adorando homens, tem muita gente adorando coisas, tem muita gente adorando
o que não deve adorar. Porque está perdendo o princípio da palavra de Deus, quando o próprio Deus diz: não coloquem nada na minha frente, eu sou o primeiro. Eu tenho a primazia. Por isso a glória somente a Deus. Amém, irmãos? Que Deus coloque essa palavra no meu e no seu coração. Que nós sejamos chamados a não fazer apenas uma reforma na nossa casa, mas fazer uma reforma de vida, restaurando princípios, voltando às Escrituras, voltando ao princípio da fé e da graça, entendendo que na nossa vida tudo é Cristo, é Ele o autor e consumador da nossa fé, e ninguém mais merece a honra, a glória e a adoração, senão o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, em nome de Jesus, amém. Que Deus assim nos abençoe.